Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zumiro Júnior e hoje nós estaremos fazendo a primeira aula de revisão de reta final para o exame de suficiência. Então esse vídeo será postado hoje, dia 1º de maio. O vídeo de hoje é sobre classificação das contas contábeis. Gente, se vocês compreenderem e conseguirem decorar a correta classificação das contas contábeis, vocês muito provavelmente acertarão uma quantia significativa de questões, tá? Tendo em vista que esse assunto permeia por diversos outros assuntos dentro da ciência contábil. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu peço aí que nos sigam nas redes sociais. Em breve nós teremos novidade aí para o próximo exame de suficiência, então continue acompanhando as nossas redes sociais. Tanto eu, quanto o professor Diego Ramos. Então vamos aí a algumas considerações antes de nós iniciarmos a aula propriamente dita. Primeiro, as classificações que serão apresentadas a seguir estão em consonância com o anexo 4, que se trata da listagem estruturada de contas, do edital do Exame de Suficiência número 1 de 2023. Gente, poucas pessoas leem o edital. Lá no edital tem um anexo, que é o anexo 4, que tem uma sugestão de plano de contas, um plano de contas padrão. Então, essa aula vai levar como referência aí esse plano de contas previsto no anexo do edital. É importante observar que não necessariamente o examinador, que é a banca Consulplano, seguirá a mesma nomenclatura das contas contábeis que serão apresentadas. Gente, as contas contábeis, a nomenclatura é bem variada, tá? Isso vai variar de empresa para empresa, de contador para contador, só que a essência é a mesma. Por exemplo, o saldo de clientes a receber. Em um determinado plano de contas de uma empresa, pode estar exatamente com esse nome clientes a receber. Em outro, pode estar duplicatas a receber. Em outros, ainda pode estar créditos a receber. Então, a gente observa que existem nomenclaturas diferentes para se referir a uma mesma conta contábil. Então, o que importa é vocês saberem que essa conta que representa um saldo a receber, geralmente é classificado no ativo circulante, se for um saldo a receber dentro do exercício até o final do próximo exercício, que é o que diz a Lei 6.404, de 76. E se for a partir do encerramento do exercício subsequente, seria no não circulante. Então a gente vai estudar aqui, a gente vai aprender um vocabulário, vamos dizer assim, da linguagem contábil aqui, das contas contábeis, porém tem as palavras ali que são sinônimos, que são palavras diferentes, mas que no final querem dizer a mesma coisa, tá? Então, não existe uma única nomenclatura para as contas contábeis. Outro ponto aí, abordaremos nessa aula um panorama geral da classificação das contas contábeis, trazendo também peculiaridades que podem ser exploradas como pegadinhas pelo examinador. E o último ponto aí é que essa aula não tem por objetivo abordar todos os tópicos referentes a esse tema. Porém, os pontos que serão abordados, considerando o histórico de cobrança, possuem grande possibilidade de estarem presentes na sua prova, tá bom? Então essas são as considerações iniciais que vocês devem levar aí para essa aula. Para fins didáticos, para ficar melhor aí para vocês acompanharem, nós dividiremos essa aula de revisão em 2 blocos. No primeiro, nós teremos uma contextualização teórica aí, abordando as contas contábeis, conforme previsto no anexo 4 do edital do Exame de Suficiência. E no segundo bloco, nós estaremos resolvendo algumas questões que já foram objeto de cobrança no Exame de Suficiência sobre esse assunto, tá? Então eu espero que vocês gostem e vamos lá para a nossa aula. Então vamos lá, pessoal. As contas são classificadas basicamente lá no balanço patrimonial em 3 grandes grupos. Nós temos o ativo, nós temos o passivo e nós temos o patrimônio líquido. Ativo, resumidamente, nós temos lá os bens e direitos, tá bom? Os bens e direitos da companhia. Passivo, as obrigações. E o PL seria o saldo residual, ativo menos passivo. Lá no ativo, pessoal, nós temos que as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez, conforme previsto lá na lei das SAs. As obrigações, que são os passivos, serão dispostas em ordem decrescente do grau de exigibilidade. Isso é uma convenção contábil, tá? O que seria essa ordem decrescente do grau de exigibilidade? Do mais exigível para o menos exigível. Assim como o ativo, a ordem decrescente do grau de liquidez, significa do mais líquido para o menos líquido. Liquidez
em contabilidade tem a ver com capacidade de gerar caixa, tá bom? Então, do que é caixa mais rápido para o que é caixa mais difícil, vamos dizer assim, dessa forma. Partindo aqui para o próximo slide. Então, lá no ativo, pessoal, nós temos o grupo do ativo circulante, que conforme previsto na lei das SAs, na lei 6.404 de 76, é dividido em disponibilidades, direitos realizáveis e aplicação de recursos em despesas do exercício seguinte. Esses itens, resumidamente aí, né, diante da classificação prevista lá naquele anexo que eu te falei, que é a listagem de contas, aquele anexo lá do edital do exame de suficiência, nós temos aí alguns grupos. Então eu peguei alguns desses grupos que estão lá nesse modelo de plano de contas do anexo e coloquei aqui. Posteriormente a gente vai resolver umas questões e vocês vão ver que essas classificações aqui fazem sentido, tá? Então nós temos lá, caixas e equivalentes de caixa são classificados no ativo disponível, tá? O que seriam esses caixas e equivalentes de caixa? Caixa, banco e aplicação financeira de liquidez imediata, que é aquela aplicação cujo prazo de liquidação ali, de realização, seja de no máximo até 90 dias, tá bom? Então, aquela aplicação que você consegue resgatar em até no máximo 90 dias, entra como ativo disponível. Nós temos as aplicações financeiras normais aí, que não entram nesse conceito de liquidez imediata, que são deduzidas pelas perdas estimadas por redução ao valor recuperado, tá bom? Isso aqui é o teste de impairment, quando o valor do bem está superior ao valor que você consegue recuperar daquele bem, a gente faz um registro contábil de uma perda, que é esse teste de impairment, e a gente abate ali no valor do item, tá bom? Então vocês precisam compreender, basicamente, aplicações financeiras vêm deduzidas das perdas estimadas para redução ao valor recuperável. Ah, professor, explica mais sobre isso. Gente, conforme eu falei, esse assunto de classificação das contas permeia por praticamente todas as áreas da contabilidade. Então, se a gente for esmiuçar cada um desses itens, a gente vai levar horas aqui, e não é esse o objetivo da aula. Então, decorem isso, tá? Aplicações financeiras, e a gente tem redução ao valor recuperável dessas aplicações logo aí embaixo como redutora. Depois, nós temos as contas de clientes a receber. Como conta redutora do grupo de clientes a receber, nós temos as perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosas, tá bom? Que são aquelas estimativas de valores que a empresa estima não receber, tá? E nós temos ali os juros a apropriar, que é aquele que a gente faz o registro para manter aquele cliente a valor presente, tá bom? Nós já temos uma aula no nosso canal sobre ajuste a valor presente. Deem uma olhada lá depois. Adiantamentos concedidos, seja a funcionários ou a terceiros, também está lá no ativo circulante. Lembrando, esse adiantamento concedido, se for superior a 12 meses contados do encerramento do exercício, seria ativo não circulante, tá? Nós temos créditos fiscais, também conhecido como tributos a recuperar ou tributos a compensar. Então, quando vocês verem essas nomenclaturas que tem, por exemplo, imposto de renda, e na frente tiver escrito a recuperar, a compensar, são lançamentos, são contas contábeis que são registradas lá no ativo, tá? E aí vai depender do prazo, pode ser ativo circulante ou não circulante, tá? Se tiver sem especificação nenhuma, só, por exemplo, IRPJ recuperar, seria ativo circulante. Temos também estoques, que lá nos estoques vêm deduzidos pelas perdas estimadas para redução ao valor realizável líquido, que conforme trata o CPC 16, né? Os estoques devem ser ajustados aí para refletir esse valor realizável, né? Você compara o valor realizável com o de custo. Dos dois, você registra o menor. Ativo biológico. Ele também pode ser classificado no ativo circulante quando a entidade espera vendê-lo ou consumi-lo em um período de até 12 meses, após o encerramento do balanço. Despesas pagas antecipadamente, que também são conhecidas como despesas a apropriar ou despesas do exercício seguinte, também estão lá no ativo circulante. Como exemplo, aí nós temos os seguros a apropriar, aluguel pago antecipadamente, assinaturas e anuidades a pagar, a apropriar, né? Por que esse item entra no ativo circulante? Porque eu pago antes de ocorrer o fato gerador. Então eu tenho um direito perante um terceiro. Vamos dar o exemplo aí, o seguro do veículo. Você paga o seguro hoje para usufruir durante um ano inteiro.
Então, contabilmente, você tem um direito perante um terceiro, que é aquele seguro. Você vai poder acionar aquele seguro. Se você tem um direito, você tem que registrar contabilmente ali no seu ativo esse direito, tá? Então, despesas pagas antecipadamente entra no ativo circulante. Lembrando que, se for superior a 12 meses contado do encerramento do balanço, entra no ativo não circulante, tá? E ativo não circulante mantido para venda. Quando a entidade espera vender dentro de um período de 12 meses após a data do encerramento do balanço. Então, nós temos aqui uma série de contas que eu peguei tirei lá de dentro desse anexo do edital do exame, que podem ser objeto de cobrança por parte do examinador. Nós faremos umas questões que já foram cobradas no exame de suficiência, que vai utilizar, né, essas questões utilizam parte dessas nomenclaturas aqui, tá bom? Ativo não circulante. No ativo não circulante, nós temos realizado a longo prazo, que é o RLP. Lá entra basicamente contas a receber clientes, né? Aquele mesmo exemplo. Contas a receber clientes, se tiver somente dessa forma, é circulante. Se tiver alguma especificação que é para receber 12 meses após o encerramento do exercício, aí entra no não circulante, tá? Nesse realizável a longo prazo, vai entrar basicamente tudo que nós já temos lá no ativo circulante, porém, cujo prazo de realização seja de posterior a 12 meses contados do encerramento do balanço patrimonial, tá? Então, nós temos lá os créditos fiscais, tributos a recuperar ou a compensar. A diferença, ó, que aqui surgiu um novo, né? Nós temos aqui esse tributos diferidos, tá bom? Esses tributos diferidos não tinha lá no ativo circulante. Por quê? Porque a norma diz que tributos diferidos entra sempre no não circulante, tá bom? Então essa é a única exceção que não está lá no ativo circulante. Os demais itens estão todos lá também. Nós temos aqui investimentos, que dentro dos investimentos nós temos as participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, que é o MEP, participações avaliadas pelo custo, participações avaliadas pelo valor justo e propriedades para investimento. Todos esses itens entram lá no ativo não circulante, deduzidos pelas perdas estimadas para redução ao valor recuperável. Elas estão sujeitas também ao nosso impairment test. Ativo imobilizado, que são os bens em geral, por exemplo, terrenos, edificações, instalações, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, veículos e etc. E deduzidos aí, nós temos as contas redutoras, que são depreciação e exaustão, lembrando que depreciação para bens normais e exaustão para recursos naturais, né? E nós também temos as perdas estimadas para a redução ao valor recuperável. E no intangível, nós temos lá patentes. Intangíveis são aqueles que não possuem substância física, tá? Nós temos patentes, direitos autorais, intangível em desenvolvimento, software, e essas contas são deduzidas pela amortização acumulada e pelas perdas estimadas para a redução ao valor recuperável. Lembrando, pessoal, as contas redutoras são aquelas contas que possuem um sinal oposto ao grupo em que ela está inserida. Por exemplo, o ativo tem natureza devedora. Uma conta redutora do ativo tem um sinal oposto ao grupo que ela pertence. Então, a conta redutora do ativo tem saldo credor, que é o caso aqui dos perdas por impairment e da depreciação acumulada, amortização e exaustão acumulada, tá bom? Da mesma forma que o passivo tem natureza credora, uma conta redutora do passivo tem um sinal oposto, que é devedora. Beleza? Então, pessoal, prosseguindo aqui, no passivo, nós temos passivo circulante e passivo não circulante, tá bom? Esse passivo aqui, né, o circulante e não circulante, é chamado de passivo exigível, que são as obrigações. Então, no passivo circulante, nós temos as obrigações que vão vencer até o final do exercício seguinte, tá bom? Em até 12 meses, contado do encerramento do exercício social. E no não circulante, nós temos as obrigações que irão vencer após o final do exercício seguinte, ou seja, após 12 meses contados do encerramento do exercício social. Então, só para ilustrar, né? Imagine que a gente tem uma obrigação que vai vencer até 31
12 de 23, tá bom? Essa obrigação, ó, seria um passivo circulante. Por que um passivo circulante? Porque vai vencer em até 12 meses contados do encerramento do exercício. Ah, e se eu tiver uma obrigação que vai vencer em 31 de 12 de 24? Vai ser passivo circulante ou não circulante? Veja bem, nós estamos em qual exercício? 2023. Nós estamos no ano de 2023. Então a gente vai fazer uma lógicazinha aqui, ó. Tudo que vai vencer até o final do próximo exercício é circulante, tá bom? Esse prazo é 12 meses contado do final do exercício atual. O exercício atual finaliza em 31 de 12 de 23. 12 meses depois é 31 de 12 de 24. Então eu posso dizer que tudo que vai vencer até o final do próximo exercício entra no circulante. Beleza? Então, ó, 31 de 12 de 24 é o final do próximo exercício. Então, ó, se é o final do próximo exercício, entra com um passivo circulante também, porque vai vencer até o final do próximo exercício. Agora, se vencer no dia 1º de janeiro de 25, aí sim é passivo não circulante. Por quê? Porque vai vencer a partir do final do próximo exercício. O próximo exercício é 31 de 12 de 24. Depois do final do próximo exercício é 1º de janeiro de 25. Então, tudo que vence após o final do exercício subsequente entra como não circulante, tá? Essa é a regra. E lá no patrimônio líquido, nós temos aí essas contas. Peguei também lá do nosso plano de contas padrão, conforme consta no edital. Nós temos capital social, reservas de capital, reservas de lucros, lucros ou prejuízos acumulados, dividendo adicional proposto, ações em tesouraria, outros resultados abrangentes. Vamos detalhar cada um desses itens aí. Capital social. Lá dentro do capital social nós temos o capital subscrito e o capital a integralizar. Capital a integralizar, conta redutora de capital social subscrito. Ah, quando que eu uso cada conta, professor? Não vem ao caso agora, gente. O que vocês precisam entender é, capital subscrito vai entrar no PL, tá bom? Então, se tiver um lançamento contábil lá, perguntando, capital social subscrito, é em qual grupo? PL, tá bom? O objetivo aqui é que a gente decore essa classificação. Próximo passo ali, que seria a parte dos registros contábeis, que é na nossa próxima aula, que a gente vai detalhar aí o lançamento contábil para vocês entenderem a lógica. Aqui é para a gente trabalhar com questões que trazem uma determinada conta e colocam um saldo para aquela conta. E aí você tem que classificar se ela é ativo, se ela é passivo, se ela é PL, se ela é uma conta de resultado. E depois, geralmente, a questão vai pedir, ó, qual foi o valor do PL dessa empresa no período? Você vai somar todas as contas que você colocou PL. Ah, qual foi o valor do ativo? Idem, tá? Mesma coisa. Então, o objetivo aqui é você aprender a classificar e responder de forma que a banca pede, beleza? Então, ó, capital social, nós temos lá dentro capital social subscrito e o capital integralizar, que é redutora, subtrai. Então, se numa questão tiver lá, por exemplo, o capital social subscrito é de R$20 e o capital social a integralizar é de 5. Qual que é o valor do capital social dessa empresa? O capital social dessa empresa vai ser 20 menos 5, tá bom? Um menos o outro, dá 15. Beleza? A gente vai ver que tem questões que pedem algo similar a isso. Reserva de capital. Lá na reserva de capital, nós temos 3 grupos, tá? Nós temos o ágio na emissão de ações, que representa a diferença entre o preço de emissão da ação e o seu valor nominal, ou contábil. Então, o valor nominal contábil é o que está registrado na contabilidade, e o ágio seria a diferença e a variação do preço. Ah, por que o preço de mercado da ação está acima do contábil? Pode ser uma perspectiva de lucro futuro da empresa, ela atua num segmento promissor, enfim, não é o foco aqui, tá? A gente tem que compreender só de onde que sai aí esse saldo dessa conta. Reserva especial para ágio na incorporação é um tipo de reserva contábil que surge quando uma empresa incorpora outra empresa e paga um valor acima do patrimonial dessa empresa incorporada, gerando um ágio na operação. Então, ó, eu incorporei uma empresa, eu comprei uma empresa, vamos dizer assim, em momento oportuno aí a gente pode estudar os conceitos de fusão, cisão e incorporação, mas
Aqui a gente só precisa entender que quando tiver lá na questão essa reserva, ela é uma reserva de capital, tá? E nós temos também gastos na emissão de títulos patrimoniais, que é uma conta redutora. São despesas incorridas pela empresa para a emissão e colocação de novas ações ou outros títulos patrimoniais no mercado, como debêntures, conversíveis em ações, bônus de subscrição, entre outros. Então, tudo que a empresa gasta para a emissão de títulos patrimoniais entra como redutora lá na reserva de capital. Reservas de lucros, tá? Então, a gente precisa compreender que na Lei 6.404 diz que todo o lucro do período deve ser distribuído de alguma forma, tá? Mas isso é apenas para as sociedades anônimas. Para pequenas e médias empresas, pode manter saldo na conta lucros acumulados ao final de um período. Mas, enfim, como nós temos essa regra, né, geral aí para as SAs de que o lucro do período deve ser distribuído, nós temos várias reservas com várias finalidades para a gente distribuir esse lucro. Então, nós temos a primeira reserva legal, que é uma reserva estipulada por lei, tá? Opa, vamos lá. Reserva legal, destinação de percentual do lucro conforme previsto em lei, para proteger o patrimônio da empresa e garantir sua continuidade, tá bom? Então, nós temos a reserva legal, que é um percentual por lei. Se tiver lá falando, ó, reserva legal, você vai classificar como uma reserva de lucro dentro do PL. Ela aumenta o valor do PL, tá? Reserva estatutária tem como finalidade atender a determinados fins específicos definidos no estatuto. Então, vai ser uma definição meio que em aberta, né? Vai variar de acordo com o estatuto da empresa. Aumenta também o PL, é uma reserva de lucro. Reservas para contingências são criadas pelas empresas para fazer frente a eventuais contingências. Contingências são eventos imprevistos, tá? Que possam surgir no futuro e que possam afetar negativamente o patrimônio da empresa. Reservas de lucros a realizar registram o lucro decorrente de operações que ainda não foram efetivamente realizadas, como, por exemplo, a empresa assinou um contrato de prestação de serviço significativo, só que não prestou o serviço ainda, né? Tem uma expectativa de ter um lucro, então poderia ser registrado nessa reserva. Reserva de lucros para expansão, que são criados pelas empresas para financiar projetos de expansão, investimento em novos negócios ou outras atividades que visam o crescimento da empresa. Reservas de incentivos fiscais tem por objetivo registrar os benefícios fiscais que a empresa tem direito e que ainda não foram utilizados. E reserva especial para dividendo obrigatório não distribuído, que registra os dividendos obrigatórios que foram apurados, mas que ainda não foram distribuídos aos acionistas. Professor, eu preciso saber tudo isso aqui? Gente, vocês precisam ter uma noção, tá? Não precisa decorar letra por letra aqui, até porque isso eu não vi ainda ser cobrado exatamente dessa forma, tá? O que eu aconselharia, que é a principal que você tem que saber aqui, seria a reserva legal, tá? E reserva de contingência. Isso aqui sempre, na minha experiência, isso aí cai bastante, né? E reserva de incentivos fiscais, vamos colocar aqui também. Para você ter uma noção aí do que seriam essas reservas. Mas o foco aqui é vocês saberem que essas reservas são reservas de lucro. E essas reservas aumentam o PL. Então, ó, nós temos reservas de capital. Reserva de capital não é reserva de lucro, tá? É uma coisa. E nós temos um outro grupo chamado reservas de lucro, que entra todas essas reservas. Então, se tiver lá, qual que é o macete aqui que eu dou para vocês? Se tiver falando qualquer reserva e não tiver mencionando reserva de capital, você já pode classificar como reserva de lucro. Ah, reserva para contingência, reserva de lucros para expansão. Decore que só a reserva de capital que não é reserva de lucro. Se você decorar essa exceção, ó, reserva de capital não é reserva de lucro. Todas as reservas que vierem, você pode classificar ali como reserva de lucro no PL, tá? Tá bom? Então, usem esse macete aí para decorar o residual, que é mais fácil. A reserva de capital não é reserva de lucro. Toda reserva que não for de capital vai ser uma reserva de lucro. Lucros / prejuízos acumulados, tá? Então, ó, prejuízos acumulados é uma conta redutora, porque ela tem um sinal oposto ao grupo que ela pertence, tá? Ela é utilizada para somar os prejuízos acumulados de períodos anteriores. Nós temos a conta lucros acumulados, que para as sociedades anônimas não pode apresentar saldo ao final do período, pois todo lucro deve ter uma destinação específica. Então, para as SAs, todo lucro deve ser destinado de alguma forma, seja para dividendos ou para alguma reserva, tá bom?
Só que para as empresas em geral, tirando as SAs, essa conta pode apresentar saldo ao final do período. O que vocês precisam saber é se a questão trouxer uma conta chamada lucros acumulados, ela vai no PL, que é no patrimônio líquido, tá? E ajuste de exercícios anteriores, que o saldo dessa conta pode ser tanto positivo quanto negativo. Vai depender de como a questão trouxer para você, tá? Se for um ajuste positivo, né? Obviamente soma, um ajuste negativo você subtrai. Então essa conta, ela é utilizada para ajustar diferenças de saldos. Essas diferenças podem surgir devido a erros contábeis, mudanças na interpretação de normas contábeis, mudanças em políticas contábeis, reclassificações de contas, entre outros motivos. Dividendo adicional proposto, tá? Outro grupo lá. Distribuição de lucros é adicional aos dividendos regulares que já foram pagos ou que serão pagos aos acionistas. Então é uma distribuição de lucro adicional ao que já foi distribuído aos acionistas. Ah, professor, o que é destinação de lucro? Quanto por cento de lucro que deve ser destinado? Mais uma vez, isso não é assunto para essa aula, tá? Se vocês tiverem interesse, pode mandar lá no meu Instagram, no nosso grupo de estudos no WhatsApp, que eu elaboro uma aula especificamente sobre qualquer um desses temas posteriormente. Como a lógica aqui é uma revisão de véspera aí, uma revisão de reta final, a gente está trazendo apenas os conceitos gerais e você precisa decorar onde que essa conta vai, tá bom? Lembrando que todas essas contas que a gente está vendo aqui são detalhamentos do PL, do patrimônio líquido. Ações e tesouraria. É uma conta redutora, tá? Faltou colocar aqui. Mas, ó, é uma conta redutora do PL. Redutora do PL, tá bom? São ações que foram emitidas e compradas de volta pela própria empresa, permanecendo em seu poder. Então, se você vê lá ações e tesouraria, redutora do PL. Outros resultados abrangentes. Nós temos lá nesse grupo de outros resultados abrangentes os ajustes de avaliação patrimonial, que pode ter saldo tanto positivo quanto negativo. Esse ajuste de avaliação patrimonial são valores registrados em decorrências da adoção do método de avaliação patrimonial. Esse método é uma opção contábil que permite que certos ativos e passivos sejam avaliados a valor justo, com as mudanças no valor justo sendo registradas no patrimônio líquido da empresa. Então, basicamente o ajuste de avaliação patrimonial são as diferenças entre o valor contábil do ativo e o valor justo. Ah, quais ativos e quais passivos devem ser avaliados a valor justo? Pessoal, não é assunto aqui, tá? Vocês precisam só compreender que ajuste de avaliação patrimonial entra no PL. Você vai ter que observar o contexto da questão para entender se o saldo é positivo ou negativo. O mais comum, dado o histórico de questões, é perceber que essa informação vem com saldo positivo. Lá na questão, pode ser que o examinador coloque essa conta e coloque entre parênteses. Se tiver entre parênteses é porque é negativo. Por exemplo, ó, se tiver lá ajuste de avaliação patrimonial e tiver desse jeito aqui, ó, 20 mil entre parênteses, significa que é negativo, tá? Então a gente tem que observar a questão aí para afirmar se esse ajuste é positivo ou negativo. Da mesma forma é o ajuste acumulado de conversão, que é outra conta lá dos outros resultados abrangentes que estão dentro do PL. É uma conta contábil utilizada para registrar as diferenças resultantes da conversão de demonstrações financeiras de uma moeda estrangeira para a moeda de relatório da empresa, que é a moeda de apresentação. Então, ó, imagine que uma empresa tem participação em outra no exterior, né? E aí ela precisa registrar contabilmente que a sua atividade principal é no Brasil, né? Precisa registrar contabilmente o investimento nessa sua controlada ou coligada no exterior. Para fazer esse ajuste, nós utilizaremos a taxa de câmbio e essa taxa de câmbio varia, tá? Que é o padrão do dólar em relação ao real. Vocês devem acompanhar aí no noticiário que isso muda a todo instante. Então, os ajustes decorrentes dessa avaliação aí, dessa taxa cambial, vão nessa conta ajustes acumulados de conversão, tá? E pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, atenção para o alerta de pegadinhas, tá? Eu separei aqui prováveis itens aí que o examinador pode utilizar como pegadinha para que você erre uma questão.
Primeiro item aí, são os adiantamentos. Os adiantamentos eles podem ser tanto realizados quanto recebidos. Os adiantamentos realizados são aqueles para funcionários, fornecedores ou adiantamento de aluguel, por exemplo, são aqueles que estão lá no ativo circulante ou não circulante, tá? Se for inferior ou igual a 12 meses contado do encerramento do exercício, tá? Nós teremos curto prazo circulante. Se for superior a 12 meses contados do encerramento do exercício, nós teremos ativo não circulante. Então, essa relação aqui de meses, pessoal, sempre lembrando, ó, 12 meses, mas é contados do encerramento do exercício. A letra não ficou muito legível aqui, né? Mas enfim, vocês compreenderam, do encerramento do exercício. Então, ó, se a operação ocorreu esse ano, o encerramento do exercício desse ano é 31/12/23. Contar 12 meses para frente, dá 31/12/24. Então, tudo que é até 31/12/24 é curto prazo, passou disso é longo prazo, tá? E os adiantamentos recebidos, por exemplo, nós temos o recebimento antecipado de cliente. Quando um cliente me paga antecipadamente, isso me gera uma obrigação. Como assim uma obrigação? Me gera uma obrigação porque ele me pagou e eu não entreguei nada para ele. Eu não entreguei a mercadoria. Então eu tenho uma obrigação perante o meu cliente que é entregar esse produto. Por isso que eu tenho um passivo, tá? Então quando eu pago antecipadamente é um ativo e quando eu recebo antecipadamente é um passivo. Fiquem atentos a isso. E entra na mesma regra aqui do curto e do longo prazo, tá? Outra coisa aí que pode ser objeto de pegadinha. A aplicação financeira de liquidez imediata ela é aquela resgatável em até 90 dias. Integra o ativo disponível. Então não é qualquer aplicação financeira que está no ativo disponível. São apenas aquelas que são resgatáveis em até 90 dias. Ah, é resgatável em 4 meses. Então não é disponível, tá? Entra num outro grupo lá de aplicação financeira, no ativo circulante também, mas não é disponível. Fiquem atentos aí. Outro ponto, despesas a apropriar, também conhecidas como despesas pagas antecipadamente. São pagamentos realizados antes da fruição dos benefícios. Eu pago para usar, tá? Exemplo, seguros, assinaturas, anuidade, IPTU, IPVA. Sempre que tiver essas contas, são registradas no ativo. Ah, professor, mas despesa? Sim, despesa paga antecipada é no ativo, tá? Se fosse só uma despesa que não é paga antecipada, seria uma conta de resultado. Aqui é uma despesa antecipada, eu paguei antes de ocorrer o fato gerador, entra no ativo. E pode ser ativo circulante ou não circulante, dependendo do prazo de realização. Outra coisa aí, ó, tributos, tá? Os tributos, pessoal, eles podem ter lá a recuperar. Vamos voltar aqui que eu passei sem querer o slide. Os tributos pode ser a recuperar, a compensar, tá? Se tiver o nome do tributo escrito na frente recuperar ou compensar, é no ativo. E aí ele pode ser circulante ou não circulante, dependendo do prazo de realização. E se tiver escrito recolher e apagar, é no passivo, que pode ser circulante ou não circulante, dependendo do prazo de realização, tá? Então decorem, recuperar e compensar ativo, recolher e pagar passivo. E os diferidos podem ser classificados no ativo ou no passivo, porém sempre no grupo não circulante, tá? Então tributos diferidos pode ser ativo ou passivo e sempre no não circulante. A gente tem que se atentar a como eles vão vir na questão. Geralmente em questões de classificação contábil, já vem lá tributo diferido ativo, tributo diferido passivo, né? Então a gente só precisaria classificar. Isso aqui, se eu não me engano, tá lá no CPC 32, tá? É um assunto um pouco chato, que a gente não vai abordar aqui agora, mas repito, tendo dúvida, podem mandar lá no meu Instagram e sugerir como assunto para um próximo vídeo, tá? Dá para fazer um vídeo um pouco maior aí, que é um assunto um pouco maçante. Ativo biológico. Pode ser classificado tanto no ativo circulante, quanto no ativo não circulante, tá? No ativo circulante, quando a entidade espera vendê-lo ou consumi-lo em um período de até 12 meses após o balanço patrimonial. E se tiver lá na questão só ativo biológico e não tiver essa informação aqui, ó,
você já classifica direto no não circulante, tá? Por padrão. Então, quando a entidade não espera vendê-lo ou consumi-lo em um período de até 12 meses, após o balanço patrimonial. Então, esse ativo biológico, por regra, ele é classificado no ativo não circulante. Porém, se a entidade espera vendê-lo em até 12 meses após o encerramento do balanço, ele entraria no ativo circulante. Fiquem atentos que isso aqui pode ser objeto de pegadinha também. Outro ponto, depreciação. Existe diferença de depreciação acumulada para a depreciação, vamos dizer assim, normal, tá? A depreciação acumulada é uma conta redutora do ativo não circulante. E a depreciação, se tiver só esse nome, ou se tiver também despesa com... Opa, vamos só apagar aqui, que eu escrevi errado. Se tiver, por exemplo, despesa com depreciação, tá? Se tiver só depreciação, significa que é uma conta de resultado, é uma despesa. A questão pode trazer também escrito explicitamente, despesa com depreciação, tá? Então você vai classificar como uma conta de resultado, é uma despesa. E se tiver escrito depreciação acumulada, é uma conta redutora do ativo não circulante. Fiquem atentos a isso, tá? Mais um item aí, ó. Provisões. Nós temos a diferença entre provisões para contingências e reservas para contingências, tá? Provisão é um passivo de prazo ou valor incertos, tá bom? Ou o prazo ou o valor são incertos. Porém, o fato gerador já ocorreu. Já a reserva de contingência é bem parecido, só que é isso aqui, lembrando, reserva de contingência. Lembra da regrinha? Ó, não está escrito reserva de capital, né? Então, é uma reserva de lucro. Então, a reserva de contingência são criadas pelas empresas para fazer frente a eventuais contingências, que são eventos imprevistos, que possam surgir no futuro e que possam afetar negativamente o patrimônio da empresa. O detalhe aqui é que o fato gerador ainda não ocorreu, tá bom? Então, diferentemente da provisão, na provisão tem que o fato gerador, a obrigação já ocorreu. Eu já tenho uns elementos ali para reconhecer um passivo, tá? Então, eu tenho uma provisão para contingências. Eu só não sei, eu só tenho aqui o fato de que o prazo ou o valor vai ser incerto, mas eu já tenho que o fato gerador já ocorreu. Por exemplo, um processo judicial, tá? Em que já perdeu na primeira instância. A empresa já perdeu esse processo na primeira instância e ela está em fase recursal. Ela pode avaliar e ver que possui uma probabilidade alta de perder essa ação, então ela já reconheceria isso como um passivo. Agora imagine a outra situação, em que um funcionário ingressa com ação judicial e não foi julgado ainda. A empresa pode, por prudência, reconhecer ali, registrar, tirar parte do seu lucro e destinar para essa reserva de contingência, porque é algo imprevisto, eu já faço uma reserva para essa finalidade. Contudo, o fato gerador não ocorreu. Eu não tenho elementos suficientes que comprovem que eu vou perder essa ação. Então, eu não posso registrar um passivo. Então, ela poderia separar parte do seu lucro, destinar parte do seu lucro para essa despesa imprevista, vamos dizer assim, né? Então, é isso, pessoal. Nós finalizamos esse primeiro bloco, que é a contextualização aí teórica. E no próximo vídeo nós estaremos corrigindo 5 questões referentes a esse tópico, tá? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo.